Queria começar por agradecer ao Conselho Regional de Lisboa e ao Sr. Presidente, logicamente, este convite para estar aqui no meio de tão ilustres oradores. Vou tentar ser realmente muito breve, porque senão, se começar com os cumprimentos, nunca mais acabo. E, tal como aqui vemos, o tema que eu propus foi o ciberdireito e a inteligência artificial. Espero para que não me detestem no final, mas não tenho uma posição muito simples em relação à inteligência artificial. Tal como há pouco ouvimos, há realmente uma disrupção digital e quântica, e nós ainda continuamos a falar só de inteligência artificial digital, porque quando nos acontecer a quântica, nem queiramos pensar nela. Uma disrupção neurobiotecnológica, nanotecnológica, e também o ciberdireito, de alguma forma, explicando, lembremos-nos da expressão que existia, foi que entrou em desuso, de ciberlaw. Eu realmente gosto mais de ciberdireito do que ciberlaw, porque, pelo menos, respeitamos a nossa língua portuguesa. Mas que realmente começamos a ter necessidade de olhar para ela com olhos de ver, porque se não tomarmos conta, como outras particularidades que eu vou chamar a atenção, vamos ter muita dificuldade de acompanhar e de perdermos o comboio. Portanto, efetivamente, se nós olharmos, como há pouco se disse, o terminal informático pessoal, o nosso telemóvel, cuja taxa de penetração no seio da população mundial já é muito elevada. Hoje em dia, até mesmo em África e tudo mais, já começa a ter uma taxa de... A pergunta que devemos fazer é, estamos preparados para as novas tecnologias? Efetivamente, o direito 4.0 já está aí e, portanto, quase que a interrogação que devemos fazer é, ainda há muito a caminhar quanto à inovação tecnológica. A academia dá os primeiros passos, mas não as nossas profissões. De que vantagens, entre outras, temos em adotar a aplicação de dados do dia-a-dia das atividades jurídicas judiciárias? Temos o que é para nós a capacidade preditiva, o que é a celeridade, o que é a redução de custos, o que é a capacidade analítica. Cuidado que nós ainda nos falta muita coisa. Lembrando uma visão antropológica do digital, as formas escritas, pictórica, alfabética, ideográfica, etc., aconteceram ao longo dos anos. Na atualidade, essencialmente, é zeros e uns. Quando for para a quântica, não é só zeros e uns, porque realmente depois haverá outras... pessoa quase que pergunta, mas o quântico em relação ao digital, nós agarramos numa moeda e só temos cara ou coroa, certo? Zeros e uns. Depois vamos ter cara, coroa, vertical, horizontal, de uma inclinação, de outra inclinação. Já estão a ver a quantidade de soluções para que vai permitir fazer operações muito mais rápidas em igual tempo. Portanto, é essa a diferença, sim, em traços muito simples entre o digital e o quântico. Portanto, lembramos da eletricidade, transformou-se numa curiosidade científica numa ferramenta essencial. Hoje em dia, a inteligência artificial restrita, porque é dessa que ainda falamos hoje em dia, está a transformar-se de uma utopia numa realidade cada vez mais presente. E a inteligência artificial geral, numa preocupação para o humano, porque essa ainda está muito longe. Efetivamente, no passado ainda muito recente, era realmente a mecanismo que nós tínhamos, a inteligência artificial e o que é que fazia, e realmente não é só exclusivamente a nível de reconhecimento da imagem, ou visão ou texto para voz, ou analítica preditiva, ou o que quer que seja. Cada vez mais nós temos esta ideia mas verdade seja dita, o jurista ou a jurista que só sabe direito, nem direito sabe. Portanto, cada vez mais as atividades jurídicas e judiciárias estão aí, a ética e a sociedade está presente. Se é inteligência artificial, se é computação cognitiva, etc., etc., agora não podemos meter a cabeça na areia e não pensarmos no assunto. A Revolução Industrial tinha um modelo essencialmente físico-mecânico do relógio ligado à ideia de Estado de Direito. Passámos um pouco da Revolução para a Revolução Digital, a quântica, a biotecnológica, etc. Uma das matérias para que nós temos cada vez mais para desenvolver é o que é a governança digital, governança pelos números, a vigilância líquida, quem é que vigia os vigilantes,
problema da soberania digital e o ciberespaço, o ciberdireito, e dentro dessa, a revolução digital tem aqui o modelo cibernético digital e o quântico, e tem ali alguns links para diversos filmes que nos ajudam. Portanto, não vou só fixar aqui no texto, vou também dar-vos matéria para pesquisarem, procurarem nos vossos escritórios, nos vossos gabinetes, esta matéria. O Legal Technology, portanto, o que é? O Jurista.4 e a advocacia aumentada, como é que ela se vai desenvolver. Este texto que eu reproduzo aqui é do ano 2000, do nosso saudoso professor António Manuel Espanha. Os juristas que se cuidem, 10 anos de inteligência artificial e direito. Isto escrito no ano 2000. E está aqui a reprodução do que ele dizia nas conclusões daquele artigo. Portanto, não é de hoje nem de ontem que estamos a falar. Outra matéria que eu falo muito e que gosto muito é governança pelos números. Esta é a capa do livro, que é extraordinária, realmente nós notamos aqui, mas são pessoas, que é o livro do Alain Soupiot, A Governança pelos Números, que existe numa versão francesa, que é difícil de leitura para muita gente, mas que já existe uma versão em inglês. Portanto, fechamos a atenção, livro fundamental para compreendermos os dias de hoje. Governação e governança, que são duas coisas diferentes. Sempre houve o confronto entre a tradição jurídica ocidental com a ordem ritual da África e com a escola das leis chinesas do século VI a III a.C. E, portanto, a estatística, o incalculável na doutrina de Law and Economics, a dinâmica jurídica da governança pelos números e a governança individual da empresa estatal europeia mundial. A governança pelos números tende a suplantar a governança pelas leis. Portanto, efetivamente, olhemos aqui para este quadro interessante, ver a linguagem da governação, a linguagem da governança. Portanto, chamamos precisamente o sentido para estas evoluções na própria comunicação. Lembrar que da governação à governança, já em 2012, a nível, na altura da Comunidade Europeia, hoje a União Europeia, teve as suas implicações, tem aqui os links para esta matéria. Também lembrar que todos nós precisamos de uma aprendizagem vitalícia e modernidade líquida, Zygmunt Bauman e com alguns textos que estão por aqui. Lembrar que a soberania digital passa também pelo entendimento do ciberespaço, da ciberguerra, da cibersegurança, do cibercrime, em suma, do ciberdireito. Surgiu, felizmente, ainda há muito pouco tempo, um livro que vai ser hoje apresentado na Almedina pela professora Maria Eduarda Gonçalves, autora do mesmo, e minha saudosa professora do mestrado de Novas Fronteiras do Direito de 2004. Ou seja, há 20 anos atrás estávamos precisamente a tocar nestas matérias. E, portanto, é com muita honra que hoje estou aqui para lembrar-me, quer dela, quer do professor Pierre Guimentif, que nos deu ótimas bases para termos estas, estas ideias. Estamos num momento de mudança e falámos em algoritmo, mas eu já não estou preocupado com o algoritmo. Estou preocupado hoje em dia com o Big Data e o Deep Learning. Isso sim. Portanto, é bom para começarmos a já avançar 20 anos depois para outras coisas. Também estou preocupado com uma realidade, porque estou a ver para que toda a gente fale inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. Se começarmos a ver a própria academia, já se fala mais de blockchain, Web3 e tokenização. Eu fui preparando isto, tenho aqui um filmezinho de um curso da Nova Engenharia, aqui da Universidade Nova de Lisboa. Este mesmo curso está na Católica, está também em Coimbra, mas na Politécnica. E eu achei piada, assim, bem, já começa a haver cursos sobre outras matérias que não só a inteligência artificial, porque são realmente matérias que hoje em dia também devem nos preocupar bastante com alguma cuidado. Temos também o mundo da economia colaborativa e dentro dessa e das plataformas,
e dentro dessa, perceber que impacto é que o digital tem nas profissões. Parece que estamos assim. Para tanto, eu acho que é importante também termos uma noção do que é a população mundial hoje em dia. Eu chamo a atenção para um livro importantíssimo, Factfulness, que nos dá uma imagem muito boa sobre aquilo que nós desconhecemos. Temos umas ideias formadas, mas é engraçado que, se calhar, as nossas ideias estão erradas. E dentro disto, perceber que nós, neste momento, já seremos mais de 8 bilhões. A população mundial, hoje em dia, está 1/8 nas Américas, 1/8 na Europa, 1/8 na África e 5/8 no Oriente. Estudemos este aspecto para compreendermos o que é que estamos a fazer e como é que estamos a raciocinar em termos de o centro do mundo, onde é que está neste momento. Este é o livro e o site onde podem também desenvolver este estudo. Isto ainda era com base nos 7, num 7º de cada um, hoje já estamos no 8º. Portanto, estamos numa aldeia global por um lado, local por outro, e, portanto, precisamos, inevitavelmente, de mudar o chip de raciocínio. Não nos podemos esquecer que, sucedendo à Guerra Fria, estamos em plena guerra económica digital. Os guerreiros económicos andam por aí. Estado versus GAFAMI, a GAFAMI versus BATX. Eu já vos vou mostrar o que é. O termo GAFAMI para nós é mais ou menos conhecido, não é? Mas o BATX, relativamente ao mundo oriental, que são muitos mais do que os da GAFAMI, da vigilância líquida para o panóptico, sinóptico, banóptico, do pensamento linear para o pensamento complexo, que é importantíssimo, a complexidade e o direito, da biopolítica à psicopolítica, pelo que importa estudar as inovações legislativas europeias e internacionais neste contexto. Cada vez mais eu considero que é importante, de alguma maneira, falarmos de outras matérias que não só inteligência artificial, mas, efetivamente. Para tanto, estou aqui a reproduzir a imagem de uma professora do Collège de France, que em 2020 dá a sua lição, a sua primeira lição, sobre a reconstituição da ordem institucional internacional. Então, o link para o YouTube está em francês, mas depois está legendado em inglês e, efetivamente, dá um grande salto. Um grande salto que é, concretamente, direito internacional, já não é um direito internacional dos Estados e dos tratados. Direito internacional das instituições. Há muitas instituições no mundo que hoje em dia têm uma importância enorme e que nós, por isso simplesmente, não os podemos ignorar. Nomeadamente as multinacionais, etc., nomeadamente as Big Five, nomeadamente a Organização Mundial de Comércio, a OIT, aquela que tem maior grau de eficácia, eficiência e efetividade com as suas normas, que é a ISO, International Standard Organization, e pelo que parece toda a gente a cumpre e não precisa de sistema. Portanto, é bom que a pessoa comece a perceber que há outros mundos, neste momento, que são importantes. E, portanto, o direito internacional das instituições é importante para estudarmos. Deixo aqui também, com a curva de Gartner, como é que o mundo do direito e do digital se tem evoluído, essencialmente uma evolução necessária do século XX, em que era um ecossistema, onde havia uma competição enorme, e no século XXI um ecossistema em que a colaboração é extremamente importante. Deixo aqui a ligação para um livro da Economia Colaborativa da Universidade do Minho, que efetivamente tem 800 e tal páginas, pode-se ler separadamente, porque são muitos temas, mas que nos dá uma ideia bem lúcida sobre esta economia colaborativa que está a acontecer. Em suma, já estou em cima do momento, temos descurado o estudo das novas tecnologias ao serviço das profissões,
Salvo as exceções, temos resistido à introdução de novas tecnologias na nossa prática diária. Impõe-se que todos os juristas, na fase de formação inicial ou na formação contínua, se debrucem sobre esta realidade que está presente nas nossas vidas. Por último, e salvo melhor opinião, também nos parece legítimo algum grau de ceticismo quanto à eficácia do novo Regulamento Europeu para a Inteligência Artificial a nível do mundo. Portanto, tenho algumas dúvidas sobre o assunto. Para além do esforço pessoal, importa que as diversas instituições sejam impulsionadoras e mentoras relativamente à implementação das novas tecnologias, ao serviço das profissões, assegurando a tutoria, aproveitando o entusiasmo dos jovens formados em Direito e Novas Tecnologias com formação específica, e os jovens há mais tempo compreendam que devem deixar de resistir e aderir à inovação. Portanto, por último, e é mesmo o último slide, portanto, eu penso para ter... chamamos a atenção para uma exposição que está no BPI, no Saldanha, sobre a Inteligência Artificial Innovation Garden. Tem que se inscrever, estará de 2, começou ontem, até 31 de outubro, da parte da tarde, e que deixo-vos de um conselho: tentem ir às 2 horas, porque às 3 horas, como fui ontem, que era o primeiro dia, já estava muitas coisas sem bateria e estavam a recarregar e demoravam tempo, etc, etc. Portanto, melhor é ir às 2, porque estará com bateria carregada, portanto, pronto. E, portanto, deixo aqui também o sítio onde se podem inscrever, porque é gratuito, não se paga nada. Passa-se lá uma hora muito agradável, não é mais do que isso, também não nos deixa lá estar mais tempo. Mas, efetivamente, vimos várias máquinas, várias soluções, vários mecanismos, e não são demasiado sectários para esta marca ou para aquela. Põem lá um bocadinho de tudo, o que nos dá alguma noção do que é que se está a passar. Portanto, obrigado pela vossa atenção, espero ter respeitado minimamente o tempo, e até breve.